Oi pessoal, eu sou o Edson e hoje a gente vai aprender como se joga Hot Tricks sem manual. Hot Trick é um jogo super divertido de apostas, onde a gente vai apostar nesses animadores de torcida, mascotes de time, numa corrida bem maluca e super divertida, tentando ser o apostador que ganha mais dinheiro no final. Hot Trick tá vindo, é um jogo que tá super hypado lá fora, já tem um tempo. E tá chegando agora no Brasil pela Asmodee, né? Deve ter começado as vendas há pouco tempo, se você tá vendo esse vídeo quando ele foi lançado, ou se não, já tá aí no mercado há bastante tempo. Mas vamos lá, vamos ver como se joga Hot Streak sem manual. Deixa eu mudar a câmera. Vocês vão perceber, eu tenho falado isso em alguns vídeos, mas vocês vão perceber que eu tô olhando aqui pro lado porque o meu setup não é o ideal. Ele deveria estar aqui na minha frente, minha câmera, mas ela está aqui do meu lado. Então vamos lá. Bom, estamos aqui com o Hot Streak na mesa. E o setup desse jogo é super simples. A caixa desse jogo, ela já é o tabuleiro, né? Então a gente tem a caixa aqui bonitinha e ela já é o tabuleiro. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai tirar essa bandejinha aqui de dentro, é onde estão todos os componentes que a gente vai usar. E a gente vai tirar os personagens, os bonequinhos aqui de dentro. Eu vou tirar eles desse insert de plástico. E aí eu coloco de volta o insert aqui de plástico, fechei. E vou colocar essa caixa de lado. Essa caixa aqui, vocês estão vendo que aqui em cima é o pódio. E quando a gente puxa aqui de baixo, a gente tem a pista. Deixa eu ver se vai ficar aqui. Não sei se vai dar. Ah, deu pra ver tudo. Beleza. Então aqui a gente tem a pista de corrida e aqui no final dela o pódio. Simples assim. Aqui na lateral da caixa ela tem um dispositivo aqui que você consegue puxar de volta a pista para você guardar o seu jogo. Então é um brinquedo em si a caixa desse jogo, a embalagem desse jogo. Beleza, então a gente tem aqui a nossa pista. O que a gente vai fazer é que a gente vai pegar cada uma dessas miniaturas, que é um personagem do jogo, e vamos colocá-los aqui em seus lugares na pista. Então entra aqui primeiro o urso, depois o hot dog, depois o peixe e por último a rainha. Eu não sei como esses personagens vão ser traduzidos, a minha versão aqui é em inglês, mas imagino que deve ter algum nomezinho engraçado, porque eles têm nomes engraçados aqui na versão em inglês. A gente tem um manual de regras, é um jogo super simples de regras, mas ele tem um flavorzinho aqui, uma historinha dos três, né, como vai funcionar, dos três personagens e tudo mais. Aqui dentro a gente tem ainda, dentro dessa bandejinha, né? A gente tem alguns cartonados que vão ser as nossas apostas da corrida. A gente vai deixar por enquanto eles aqui. A gente tem um bloquinho de dinheiro de papel, que também a gente vai separar aqui do lado. E a gente tem um insertzinho com as cartas que a gente vai usar no jogo. E aí são dois decks diferentes. Um deck de eventos, ou não são eventos, né? São apostas que a gente vai poder validar, que a gente vai poder fazer durante o jogo. Eu vou deixar ele aqui, ou a gente vai embaralhar esse deck. Ele tem dois lados, tá? Então a gente pode embaralhar de qualquer lado aqui. Vou embaralhar ele de um lado e colocar ao lado do tabuleiro. Do lado desse deck, a gente vai colocar as três apostas de sim ou não. Sempre com o maior número por cima. Então vocês vão ver que os tiles, inclusive, eles vão ficando menor. Conforme a aposta vai aumentando, ele fica menor. Então o primeiro aqui de não começa com 5 e 0, o segundo 7 e 0 e o terceiro 10 e 0. A gente vai deixar não aqui do lado e vamos fazer a mesma coisa para o sim. E a gente deixa aqui do outro ladinho. Beleza. Aí a gente tem o deck de corrida. Antes de eu falar sobre esse deck, eu vou fazer o outro setup aqui, que são as apostas nos corredores.
E aí a mesma coisa, a gente vai ter, para cada um dos corredores, a gente vai ter 3 tiles desse de aposta, sendo que por baixo sempre vai ficar o tile de menor valor. Isso quer dizer que quem apostar primeiro nesse corredor vai ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro no final da aposta. E aí a gente coloca todos os tiles na ordem de menor aposta embaixo e maior aposta em cima. Vocês vão perceber que cada jogador vai ter, cada corredor vai ter os valores aqui das suas apostas, né? Podem ser diferentes, não importa nesse momento. O que a gente quer fazer é deixar esses stacks nessa ordem, sempre com a menor aposta por baixo e a maior aposta por cima. Show! Então, o nosso tabuleiro vai ficar mais ou menos assim quando a gente terminar de montar. Beleza, e aí a gente vai pegar esse outro deck, que tem aqui esse fundo amarelo, e a gente vai separar dele todas as cartas que tem um fundo diferente. Então aqui nesse deck a gente vai ter cartas de todos os personagens. Essas vão ser as cartas de ação dos personagens. É o que vai fazer com que esses personagens se movam no tabuleiro e eventualmente ganhem ou percam a corrida. O que a gente vai fazer aqui é achar as cartas iniciais de cada um deles. Então a gente tem, deixa eu pegar aqui como comparação, a gente tem aqui uma carta normal e a inicial ela tem uma cor de borda diferente. Então a normal você vai ver que é sempre uma única cor. Quando a gente vem para a carta inicial, que é a que a gente tem que deixar separado, ela tem uma bordinha diferente. A gente vai pegar uma carta dessa para cada personagem e vai deixar aqui separado. Depois a gente vai embaralhar todo o deck, tá? Então a gente embaralha todo esse deck. E o que a gente vai fazer é que a gente vai revelar uma quantidade de cartas igual está aqui no manual pela quantidade de jogador que a gente estiver jogando. Se forem 3 jogadores, a gente vai revelar 11 cartas, 4 jogadores 10 cartas, 5, 9, 6, 8, 7, 7 e 8, 6. Então quanto mais jogadores tiverem, menos cartas a gente vai revelar. Vou simular aqui uma partida para 4 jogadores, então eu vou revelar 10 cartas. Então o que a gente vai fazer é que a gente vai virar 10 cartas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Aqui nesse momento ajuda a gente separar essas cartas por personagem. Por quê? Isso vai ser super importante. Então aqui a gente tem separadinhas as cartas por personagem e eu já falo o que essas cartas elas vão fazer. Adicionalmente a gente vai pegar esse deck que sobrou e vai distribuir 3 cartas para cada jogador na mesa. Então aqui nessa simulação a gente está jogando com 4 jogadores, eu vou distribuir 3 cartas para cada jogador. Todo o resto do deck volta para a caixa do jogo, a gente não vai usar ele novamente nessa partida. Beleza, então o que a gente tem aqui em jogo são as cartas que vão definir essa corrida. A gente vai fazer 3 corridas, né? É uma melhor de 3. E no final dessas 3 corridas, o jogador que tiver mais dinheiro, ele ganha a partida. E todas as corridas vão ser essas mesmas cartas. Com um twist. A gente deu 3 cartas para cada jogador. Depois de feitas as apostas, que eu já vou mostrar para vocês como são feitas, de cada rodada, cada jogador vai poder adicionar uma carta da sua mão ao deck de corrida, secretamente. Então, as cartas iniciais, elas são sabidas por todo mundo. Então eu sei que cada um deles vai ter uma carta de andar 2, se recuperar andar 2, e nessa corrida a gente tem 4 cartas para o peixe, que eu já vou explicar aqui que são os efeitos de cada uma. A gente tem 2 para o urso, uma para o hot dog, uma para a rainha e 2 corinhas. Então eu já sei que elas vão entrar. Depois de fazer minhas apostas, eu posso adicionar uma carta que pode piorar ou melhorar a vida de algum desses corredores. Por exemplo, eu poderia adicionar um -2 para o peixe. Sabendo que eu não apostei no peixe, ou que alguém que eu não quero que ganhe apostou no peixe, eu vou lá e
coloco uma carta negativa para o peixe escondida. Todos os jogadores vão fazer isso simultaneamente. Beleza. O jogo ele tem algumas indicações, né? Então ele fala, pô, a pessoa mais honesta fica com dinheiro, vai ser o dono do caixa. A pessoa mais entusiasmada cuida dos bonequinhos. A melhor pessoa com baralho dá as cartas. Enfim, você vai decidir aí com seu grupo a melhor maneira de vocês se dividirem. E a gente entrega 10 dinheirinhos do jogo para cada um dos jogadores também. Beleza, feito isso, os jogadores vão olhar essas cartas que entraram e eu já vou explicar a ação de cada uma delas. E eles vão, a partir do jogador menos sortudo da mesa, escolher uma aposta. E aí como funcionam as apostas? A gente vai ter aqui as apostas de todos os jogadores e a gente sempre vai ter uma afirmação aqui no meio, que é uma aposta direcionada. Então essa daqui, por exemplo... o Hurley, né, que é um personagem... O Hurley, se eu não me engano, eu não lembro os nomes dos personagens de cabeça. Mas o Hurley, ele é o... Um minuto. Eu deveria ter olhado isso antes, mas não olhei, obviamente. O Hurley, ele é o... Hurley, ele é o nosso amigo... Hot Dog. Então o Hurley, ele vai terminar entre os dois últimos? É o que afirma essa carta. Ela vai estar virada aqui, a gente vai ter diversas cartas com vários efeitos diferentes. E aí, as apostas que os jogadores vão poder fazer é apostar em um dos 4 corredores ou apostar nessa afirmação. Então ele vai falar, putz, eu acho que o Hurley, pelas cartas que eu vi, ele vai terminar nos dois últimos. Então eu vou pegar uma aposta de que sim, ele vai terminar entre os dois últimos. Super importante, quando eu pego essa carta, eu tenho que escolher um dos lados dela para funcionar como a minha aposta. Elas têm um lado safe, um lado tranquilo e um lado de risco. O lado safe, no caso de uma aposta de sim ou não, ele vai me dar 10 reais se eu acertar e 0 se eu errar. Então eu não perco nada fazendo essa aposta. Se eu for no lado arriscado, eu ganho mais dinheiro se eu acertar. Então se o Hot Dog ele ficar entre os dois últimos, eu ganho 15 dinheiros. Só que se eu errar, eu perco 5. Então é mais arriscado eu jogar desse lado. A mesma coisa funciona para o não. Se eu achar que não, ele não vai ficar entre os dois piores, eu posso pegar uma carta de não e ela funciona exatamente igual a carta de sim. 10 reais se ele chegar, 10 dinheiros, né? Eu chamo de reais aqui. 10 dinheiros se ele chegar em primeiro, 0 se ele ficar entre os dois primeiros e 0 se não. E 15 se eu usar um lado de risco menos 5. Note que quanto mais pessoas pegam aquela aposta, menos ela vai recompensar. Então o primeiro jogador que for sempre vai pegar o maior valor. Os jogadores vão se alternar entre escolher suas apostas, lembrando que eles já viram qual é o deck, né, o que vai sair. E depois que todos os jogadores tiverem escolhido uma das apostas, a partir do último jogador, eles escolhem novamente. Isso quer dizer que o primeiro jogador vai escolher uma, o segundo duas, o segundo uma, o terceiro uma. O último jogador numa partida para 4 escolhe 2 cartas, 2 apostas, né? E aí a gente volta até chegar no primeiro e todos os jogadores vão ter 2 apostas na corrida. Depois de feitas as apostas, os jogadores vão adicionar uma carta do seu baralho ao deck de corrida. Nesse momento, ou durante as apostas, vocês podem negociar à vontade. Trapacear, falar, vamos apostar aqui no... já que você está apostando no Hot Dog, eu também quero apostar, vamos colocar uma carta boa para ele. Você pode estar mentindo, como você pode estar falando a verdade. Isso é totalmente possível, afinal, é um jogo de apostas. Beleza, o que a gente vai fazer agora é embaralhar esse deck. Opa. Já com as cartas dos jogadores. E a gente vai começar a corrida. Um detalhe super importante que a gente não pode esquecer é que antes de começar qualquer corrida, a gente vai fazer uma contagem regressiva. Então a gente vai descartar cartas na contagem regressiva. Então a gente vai fazer 3, 2, 1, valendo. E aí a partir da primeira carta, a gente vai resolver as ações de cada um dos nossos personagens.
já vou começar aqui por essa carta, que ela tem o fundo verde, e ela vai te falar uma ação para fazer com todos os corredores. Tá? Então, todas as cartas de fundo verde vão fazer você acionar todos os corredores. Essa daqui tá falando, ó, ande 2. E ela já diz aqui na carta, nesses dois você não pode nem colidir e nem terminar a corrida com eles. Então, se um dos corredores estiver aqui, por exemplo, e ele tiver que andar 2 por essa carta, ele não vai poder andar, porque ele não pode finalizar a corrida. Tá? Vocês já vão entender melhor como funciona tudo isso. Mas saibam que cada um desses espaços, delimitado por essas linhas, é um espaço do tabuleiro que a gente vai andar. Então essa daqui a gente vai aplicar o efeito para todos os jogadores. A gente tem algumas cartas que vão falar simplesmente para você se recuperar e andar 2. Ou simplesmente andar 2, andar 1, andar 3. Quando ela falar mova 2 ou apenas o número 2, você vai pegar aquele personagem e vai andar para frente aquele número de espaço. Então, nesse caso, ele está falando se recuperem de 2. Como o salsichão aqui ele já está em pé, e vocês já vão entender isso, ele simplesmente vai andar 2. Então, eu ando 1 espaço, 2 espaços. Outra carta possível é de você andar e depois se movimentar para direita ou esquerda. Então, eu tenho uma carta aqui que fale ande 2, depois vire à direita. Então eu pego aqui o personagem que saiu essa carta, ando 2 e viro à direita. O virar não é virar um personagem, é vir para casa da direita. Beleza, outra carta possível é o turnaround, que é vire para trás. Sempre que sair essa carta, o que a gente vai fazer é pegar o personagem, eu vou andar um pouco com o urso aqui só para exemplificar, eu viro esse personagem para trás. E a partir de agora, qualquer carta que fizer o urso se movimentar, por exemplo, se essa carta saísse na sequência, ele vai se movimentar para onde ele está virado. Então aqui ele começaria a andar para trás, porque ele está virado para lá. Beleza. Que mais? Eu acho que passamos aqui pela maior parte das cartas. A gente tem essa outra carta aqui, que tem uma estrela. Então você vai pegar o personagem que saiu dessa carta e vai ir até a próxima estrela. Inclusive, se você já estiver aqui perto da linha de chegada e ela falar para você ir para a próxima estrela, você vai para a próxima estrela, que é cruzar a linha de chegada. Porém, note, se você estiver virado para trás e aparecer uma carta de estrela, você volta para a última estrela disponível na sua direção. Lembre-se, esse jogo não é nenhum dos jogadores controla um dos corredores, a gente está apostando neles. Então, o caos desse jogo vai ser essas cartas que vão aparecer. Show! Se em algum momento um corredor ultrapassar ou passar na casa, ou parar, ou ultrapassar, ou enfim, se chocar aqui com outro corredor, o personagem que estava lá parado naquele lugar, ele automaticamente cai. Então, esse cara cairia e ficaria deitado, virado para o local que ele tivesse. Se sair qualquer carta que movimente esse personagem e não tiver a palavra recupere-se, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui do salsicha, ó. Ela fala se recupere. Se ela tiver o recover ou se recupere, primeiro eu levanto o salsicha e depois eu ando o que ela me fala. Mas se eu pegar uma carta que só me fala para andar e vira direita, ou só andar, ou até mesmo vá até a próxima estrela, se eu tiver caído com o meu personagem, eu simplesmente vou me arrastar, né? Esse personagem ele tá derrubado ali no chão, ele não consegue correr. Então ele vai muito vagarosamente para o próximo local, independente de quantas casas ele tem que andar. E a mesma coisa acontece se ele chegasse no espaço onde está o peixe aqui, né? Então se ele tivesse que andar e parasse aqui no lugar do peixe ou passasse por ele, o peixe também cairia. E a partir de agora os movimentos do peixe, até que aparecesse uma carta de recuperação, ele iria ficar caidinho ali. Show! O que acontece se o baralho acabar e nenhum corredor tiver passado a linha de chegada? O que a gente vai fazer é que a gente vai pegar todas as cartas, inclusive aquelas que a gente fez o 3, 2, 1, reembaralhar e continuar puxando cartas até que 3 dos 4 personagens cruzem a linha de chegada ou que eles sejam eliminados. E como eles são eliminados?
Se por algum momento, se algum momento do jogo você estiver andando com o personagem e sair uma carta que ele tem, por exemplo, vamos colocar o urso aqui mais para a direita, e saiu a carta do urso que ele precisa andar 1 e depois ir para a direita, então ele andou 1 e vem para a direita, ele saiu do tabuleiro, automaticamente o urso ou o personagem que acontecer isso vem para a última colocação. Ao mesmo tempo que, se um personagem está caído no tabuleiro e outro personagem passa por cima dele novamente, entra lá no território que ele está ou passa por ele, ele também é eliminado da corrida no exato momento e aí ele vai para a última posição disponível. Mesma coisa se aparecer uma carta de caia. Então, se o personagem já tiver caído e aparecer uma cartinha dessa de caia, fall down, ele também é eliminado da corrida ao mesmo tempo. Ou se o personagem cruzar o último espaço disponível do tabuleiro. Deixa eu puxar um pouquinho para cá que está longe da câmera. Mas o tabuleiro acaba. Se esse personagem andar até o momento de ele sair aqui do tabuleiro, ele também é eliminado automaticamente. E aí, se a gente já tiver 3 posições garantidas aqui no pódio, o próximo corredor ele vai automaticamente para a posição disponível. Ou seja, ele vem para primeiro se os 3 forem eliminados antes, ou se já tiverem chego 3 corredores, esse último ele vem para a posição de quarto colocado. Beleza, uma vez que acabou a corrida, a gente vai, cada jogador vai pegar suas apostas e vai entender se eles ganharam, quanto eles ganharam. Lembrando sempre que quando você pegar uma aposta dessas, você tem que definir na hora se você vai usar o lado tranquilo, o lado safe ou o lado arriscado. No lado arriscado, nas cartas de personagem, você ganha muito mais dinheiro se ele chegar realmente em primeiro, só que você ganha menos dinheiro se ele chegar em segundo ou terceiro. Então, por exemplo, aqui em primeiro lugar a salsicha, no lado tranquilo você ganha 10, 7 ou 5, primeiro, segundo ou terceiro colocado, mas no lado arriscado você ganha 5 se ele é o primeiro, 15 se ele é o primeiro e só 5 e 2 se ele for o segundo ou terceiro. Os jogadores vão revisitar suas apostas, vão ganhar dinheiros equivalentes ao quanto eles fizeram de apostas e vão devolver essas apostas para o pool principal. Então eles vão devolver aqui na ordem da menor por baixo. Beleza, o que a gente vai fazer é que a gente vai reembaralhar o baralho de corrida e a gente vai entregar desse baralho de corrida uma carta para cada jogador. Lembra que eles receberam 3 no começo da partida e colocaram uma no baralho de corrida? Agora eles vão ganhar uma nova. Essa nova pode ser a mesma, né? Se der muita sorte e o baralho se embaralhar e distribuir a carta e for a mesma que você deu, você vai poder usar qualquer uma das 3, inclusive aquela que você ganhou. Mas normalmente ele vai ser uma carta diferente da que você colocou. E aí que é super legal, porque a corrida às vezes tinha um direcional e pode mudar completamente se os jogadores tiverem novas cartas, ou tirou alguma carta que fez o hot dog andar muito nessa corrida, veio para mim e eu sou o último a apostar, não vou apostar no hot dog, eu posso tirar essa carta, enfim. São combinações infinitas. Beleza, uma vez entregue uma carta para cada jogador, eles vão de novo apostar. O que é legal aqui? Deixa os corredores aqui, porque cada um vai ter uma noção de onde os corredores chegaram. Então, mais ou menos, o baralho da corrida, ele está direcionando que esse vai ser um cenário provável de vitória. Lembrando que algumas cartas saíram desse deck, então pode ser que não, mas ele é um direcional. Seguindo em sentido horário do primeiro jogador que escolheu na última rodada a aposta, a gente vai para o próximo e aí a gente faz o mesmo draft de apostas. Antes disso, a gente vai tirar a carta de aposta aqui de cima e vai colocar outra. Ela vai dizer algum outro personagem vai ficar no top 2, de baixo, ou ele fala que um personagem, enfim, ele vai ter algumas outras apostas aqui, são vários textinhos que a gente tem que olhar aqui, mas basicamente ele vai te dar uma nova opção para você apostar.
Depois de apostados novamente, os jogadores vão pegar das suas 3 cartas, as 2 que tinham sobrado da primeira rodada e essa nova que ele ganhou, e adicionar novamente uma dessas cartas para o baralho de corrida. A gente retorna todos os corredores para os seus devidos lugares e a gente começa uma segunda corrida. Então, novamente a gente vai fazer o 3, 2, 1, 3, 2, 1 e começa uma nova corrida. Até que, de novo, todos os corredores cruzem a linha de chegada e aí a gente vai fazer exatamente o mesmo ritual. Entender quem ganhou, quanto não ganhou, entregar novamente uma carta do baralho para cada um dos jogadores, eles vão fazer novas apostas e colocar uma carta nova no baralho, com uma grande diferença. Na última aposta, os jogadores eles vão selecionar normalmente uma ficha de cada, 2 fichas de aposta, que pode ser qualquer ordem. Só que nessa última rodada, eles vão colocar uma das apostas por cima, Então a ordem das apostas vai fazer diferença. Então vamos supor que nessa rodada eu apostei aqui no texto que estava me falando na minha carta da rodada e apostei que o urso ia ser o primeiro. Vamos supor que eu apostei que o urso ia ser o primeiro e tô indo no lado arriscado ainda, tá? Que é o lado que me dá mais se ele realmente for o primeiro. Eu tenho que colocar uma dessas fichas de aposta em cima. E essa ficha de aposta na última rodada vai valer o dobro. Ou seja, se eu deixar assim, garantindo que minha aposta de urso é a primeira, se o urso for o primeiro colocado, eu ganho 30 dinheiros ao invés de 15. Se ele for o segundo, 10 e se ele for o último, 4. Mesma coisa seria se eu tivesse ido com o yes aqui em cima. Ao invés de ganhar 10, eu ganharia 20. Porém, se eu apostei com o lado arriscado no sim ou não, se for sim aquela resposta, eu ganho 30 ao invés de 15, só que eu perco 10 se aquela resposta, se aquela afirmação não acontecer. Então, essa é a única diferença da terceira rodada para as demais, que eu vou escolher uma das apostas para ficar em cima e essa aposta vai valer o dobro do prêmio que ela valeria normalmente. E aí a gente vai para a última corrida e no final do jogo, o jogador que tiver mais dinheiro é o grande vencedor. Esse jogo é um jogo super caótico, super divertido. Ele tem um pouquinho de estratégia, porque você vai ver de corrida para corrida. Deixa eu mudar a câmera aqui para mim. Mas você vai ver de corrida para corrida como que tá se desenhando, Então quem ganhou a primeira corrida foi o Salsicha, então na segunda corrida pode ser que o Salsicha tenha grandes chances, Ele ficou muito disparado. Só que o mais legal desse jogo é que sempre vai sair uma das cartas por jogador, Se estiver jogando em mesa cheia, então vai sair muitas cartas. E os jogadores eles podem trocar as cartas que vão entrar na próxima corrida. Então já aconteceu em partidas aqui de o peixe ganhar a primeira, e aí todo mundo que apostou no peixe na outra corrida, e um monte de gente que não conseguiu apostar no peixe colocou cartas negativas no peixe e o peixe saiu muito rápido, Ficou em último colocado. Então, o legal desse jogo é que ele é super divertido, super caótico, só que ele tem muitos twists durante a corrida. E é uma corrida de mascotes, Eles estão com fantasias gigantes e tal, então é super temático eles trombarem, caírem, correrem para trás. É para ser divertido. Eu recomendo você colocar aquelas músicas de corrida, de domingo, de Olimpíadas do Faustão, para quem é mais velho, não sei se os jovens vão reconhecer, porque fica ainda mais divertido. Legal? Esse é Hot Streak. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.